Bom, então eu queria agradecer a presença do professor Belmiro, do Departamento de Tocoginecologia, que vai falar para a gente do tratamento não farmacológico do diabetes gestacional. Eu estou vendo várias pessoas na sala, quem não foi aluno, foi colega do professor Belmiro e passou com ele no ambulatório de diabetes aqui das nossas gestantes, né? E ele vai compartilhar essa experiência de tantos anos nesse ambulatório com a gente. Queria também agradecer a Patrícia, a doutora Patrícia, também docente do nosso departamento, que trabalha também no ambulatório de diabetes e gestação, e que vai moderar essa reunião. Então, eu peço a todos que permaneçam com os microfones fechados, que façam as perguntas no chat, essas perguntas vão ser anotadas pela Patrícia, e depois o Belmiro e a Patrícia vão fazer a discussão sobre isso, e eu queria realmente agradecer ao professor Belmiro, é um prazer assistir uma aula sua, que são sempre aulas muito boas, e eu acho que é um tema muito importante, né, porque em tempos de Covid, a gente fica preocupado muito com o que está acontecendo, com as infecções, é lógico que tem que estar, mas a gente tem outras abordagens para serem feitas, e abordagens não farmacológicas, que são muito importantes no cuidado das gestantes. Então, Miro, a palavra é sua, eu estou aqui no background, se vocês precisarem de qualquer coisa, e, por favor, e mais uma vez, obrigada. Obrigado, Fernanda, um agradecimento muito especial a você, como diretora do departamento, porque acho que você conseguiu conduzir muito bem todo esse período da pandemia, juntamente com a diretoria do hospital, vocês conseguiram organizar os fluxos, você conseguiu manter a maior parte das atividades teóricas, e isso faz com que a gente realmente se sinta bastante tranquilo, do ponto de vista de chegar ao hospital, vir para as nossas salas trabalhar, de fazer atendimento ambulatorial às pacientes não Covid. Eu acho que essa é uma das contribuições dos 60 a mais, né, que resolveram ficar no hospital e ajudar a tocar o serviço. Então, muito obrigado pelo convite. Talvez, no desenvolver desta apresentação, vocês entendam o porquê eu escolhi falar sobre o tratamento não farmacológico do diabetes mellitus na gestação, e por causa dos diferentes cenários que nós precisamos encarar, e isso é muito importante, vocês vão ver ao longo da apresentação. Primeira coisa que eu quero dizer a vocês é que eu baseei toda a apresentação desta aula no manual que organizamos com a Comissão Nacional Especializada de Hiperglicemia da FEBRASGO, a Organização Pan-Americana da Saúde, a Sociedade Brasileira de Diabetes e o Ministério da Saúde. Fizemos um documento, que é um documento de diagnóstico, que saiu já em revista indexada, e este que saiu no documento, no Diário Oficial da União, o ano passado, e foi lançado durante o Congresso Brasileiro, em 2019. Este manual, que fala sobre o manejo da paciente com diabetes mellitus gestacional no Brasil, tem sempre em consideração dois cenários que eu vou falar para vocês, dois cenários importantes, e um deles é o cenário que nós vivemos. Primeira pergunta que a gente precisa sempre se fazer antes de começar a falar do manejo é sobre a questão do diagnóstico, porque falar de manejo de diabetes gestacional sem dar uma pincelada sobre a questão do diagnóstico, parece que nós estamos partindo do meio do caminho. Em quem a gente deve investigar diabetes na gestação? A resposta para isso é em todas as gestantes. Não existe mais população de risco, é para todas as gestantes. E quando a gente deve começar a investigação? Fazer a investigação já na primeira consulta de pré-natal. Como investigar isso? Fácil. Solicitar uma glicemia de jejum na rotina de primeira consulta de pré-natal. Mas é importante que não apenas você peça uma glicemia de jejum, mas que você avalie e interprete o resultado dessa glicemia na segunda consulta, e que faça de tudo para que nessa consulta esteja disponível o resultado do exame de glicemia de jejum, que é super simples, já deve estar pronto na segunda consulta de pré-natal.
Como interpretar, então, a glicemia de jejum de primeira consulta pré-natal? O que a gente tem que ter sempre em mente é que se a glicemia de jejum está menor do que 92 miligramas por decilitro, ela é considerada uma glicemia de jejum normal. Se ela é maior ou igual a 92, a glicemia de jejum, como vocês podem ver aqui no meio da tela, se ela é maior ou igual a 92 miligramas por decilitro, ela está alterada. Pode ser uma hiperglicemia leve, se for menor do que 126, ou pode ser uma hiperglicemia já mais severa, se for maior ou igual a 126. Nos casos em que ela está entre 92 e 126, a gente vai chamar de diabetes mellitus gestacional, e se for uma glicemia que está maior ou igual a 126, a gente vai chamar de diabetes mellitus prévio à gestação. Essas duas pacientes que têm glicemia acima de 92 estão classificadas, não precisamos fazer mais exames em termos de diagnóstico. Para quem tem glicemia de jejum menor do que 92, vocês vão ver que eu vou sempre apresentar um primeiro cenário e um segundo cenário. O que significa esse primeiro cenário? O primeiro cenário significa aquele grupo de municípios que não têm disponibilidade técnica e financeira para realizar além de uma outra glicemia de jejum. Portanto, faltam profissionais para avançar na pesquisa com metodologias mais complexas. Então, neste primeiro cenário, em que nós temos uma restrição de recursos técnicos e financeiros, a gente apenas repete a glicemia de jejum, que pode ser feita no protocolo de 28 semanas, e a interpretação segue exatamente igual à interpretação da glicemia de jejum de primeira consulta do pré-natal. O segundo cenário seria aquele cenário do município que tem disponibilidade técnica e financeira total, em que poderia realizar uma outra forma de investigação, e aí sim poderíamos utilizar a curva glicêmica gestacional, e para isso a gente precisa de uma sobrecarga de 75 gramas de destrozol entre 24 e 28 semanas. Por que nesse segundo cenário é um pouco mais complexo? Porque para realizar a curva glicêmica gestacional precisa ter um profissional de saúde médico do lado do paciente quando você faz a sobrecarga. Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso logo em seguida. Então, em relação a essa curva glicêmica, na curva glicêmica gestacional de 75 gramas, nós temos 3 pontos que a gente utiliza como pontos de corte, que são a glicemia de jejum, a glicemia de 1 hora e a de 2 horas. Na curva glicêmica que se faz para diagnóstico de diabetes fora da gravidez, essa glicemia de 1 hora não é utilizada. E esses valores apresentados nesta curva glicêmica são valores que resultaram de um grande estudo multicêntrico que estudou hiperglicemia nas gestantes de mais de 25 mil mulheres em diferentes países do mundo, e em que o valor da glicemia, tanto do jejum, quanto de 1 hora, quanto de 2 horas, foi uma variável independente que esteve associada com mau resultado perinatal, ou seja, macrosomia, peptídeo C aumentado e panícula adiposo dos recém-nascidos maior do que o que seria adequado para aquela idade gestacional em que aconteceu o parto. Portanto, basta um ponto desta curva estar alterado para se fazer o diagnóstico. Nós fizemos a curva glicêmica durante mais ou menos 1 ano e analisamos qual ponto da curva é mais importante para o diagnóstico. E verificamos que só com a glicemia de jejum a gente diagnostica 3/4 de todas as diabéticas que a gente atende no nosso ambulatório, o que significa que é bastante apropriado e adequado. Perdemos muito poucas gestantes fazendo só a glicemia de jejum. Muito bem, uma vez diagnosticado, a gente precisa dizer a essa paciente que ela tem diabetes gestacional, e como dizer para a paciente isso é muito importante. Fala assim, olha, a senhora tem diabetes gestacional, não é uma coisa que resolve o problema dela. É preciso dizer para ela, senhora, isso já na segunda consulta. Isso significa que você tem um aumento do açúcar no sangue, porque ele não entra dentro da célula, porque falta um hormônio que é a insulina, ou que é produzido em quantidade insuficiente. Quando você não trata esse aumento do açúcar no sangue,
vai comprometer o seu bebê dentro do útero, o seu feto, porque ele vai receber muito açúcar, então ele vai aumentar a sua concentração de açúcar, e isso pode causar muitas alterações no desenvolvimento do bebê. Isso pode estar associado com complicações, mas é possível controlar durante a gravidez através de um processo relativamente rigoroso, que é o controle das glicemias, com aferição frequente das glicemias várias vezes ao dia durante a gestação. Isso quando a gente dá o diagnóstico para a paciente. Lá pela metade da gravidez, a gente pode continuar conversando com ela sobre a questão do diabetes gestacional, falando sobre a questão do parto, que se o bebê fica grande, ele pode ter dificuldades no parto, como problemas para desprender o ombro, para sair o corpinho do bebê do canal de parto. O recém-nascido pode, muitas vezes, apresentar complicações, como complicações relacionadas ao aumento que ele sofreu dentro do útero da concentração da glicose, e que logo que nasce ele deixa de receber essa glicose e faz hipoglicemia. E essa hipoglicemia pode complicar muito o sistema nervoso central desses bebês, que depois vão ter retardo no desenvolvimento neuropsicomotor. E, por outro lado, os filhos de mulheres que não se controlaram adequadamente podem vir a ter obesidade no futuro, vindo a ser crianças obesas e até desenvolver diabetes futuramente. E para você, senhora, que tem diabetes agora, o seu risco está aumentado para ter diabetes nas futuras gestações, e, por outro lado, ele é um fator de risco importante para que você venha a desenvolver diabetes do adulto, que é aquele diabetes que se controla muitas vezes só com algumas medidas não farmacológicas e às vezes precisa de algum remédio. Então, para falar das medidas não farmacológicas, a gente precisa pensar, e aí vocês vão entender o porquê eu escolhi o tema da aula, medidas não farmacológicas. Primeiro porque a gente tem dois conjuntos de atores muito importantes na interação médico-paciente. Primeiro que é a gestante e seus familiares. Para a gestante, a gente tem que tentar entender o grau de instrução que essa paciente tem, a diversidade cultural dessa paciente, para falar uma linguagem que seja acessível a ela, capacidade de entendimento daquilo que nós estamos dizendo. Por isso é preciso que todo mundo fale uma linguagem muito parecida. Que essas pacientes tenham capacidade de armazenar os insumos da sua dieta, por exemplo, e facilidade de busca de atendimento profissional, ou seja, temos que dizer a elas que, se elas não estão se sentindo bem, elas precisam procurar uma unidade de saúde mais próxima, e se não tiver uma unidade de saúde, como um posto de saúde, uma unidade básica de saúde perto de sua casa, elas podem procurar o hospital referência, que é o nosso hospital, no pronto-socorro, que funciona 24 horas por dia. O grande problema está, além dessas grandes dificuldades, na equipe multiprofissional, que a equipe multiprofissional é composta por médicos, enfermeiros, assistente social, nutricionista e profissionais de educação física e fisioterapeutas. Infelizmente, hoje, nós só dispomos de médicos e enfermeiros na equipe multiprofissional, que costumam falar uma linguagem muito mais difícil para o entendimento dos pacientes. Falta assistente social, falta nutricionista e falta profissional de educação física ou fisioterapeuta para dar essas orientações para o paciente. Então, é preciso que fique muito claro e que a gente se reinvente, porque não vai ter contratação desses profissionais para os nossos ambulatórios de pré-natal. Então, a gente precisa inventar um jeito de que essas pacientes recebam essas informações lá na sala de espera, aqueles 10, 15 minutos que elas esperam até serem atendidas pelos médicos e enfermeiros da equipe multiprofissional. Para o controle e o manejo não farmacológico dessas pacientes, a gente tem 3 opções fundamentais. É dieta, o exercício, e se este não der certo, a gente pode, então, estar associando... Renato? A gente pode estar associando, então, uma medicação que é a insulina. Muito bem. Dieta e exercício são as principais armas que nós vamos enfatizar hoje na nossa aula. A dieta, então, é a terapia nutricional. O que a gente pode fazer em relação à dieta?
tentar atingir as metas glicêmicas, planejar um ganho de peso que seja adequado para o peso inicial daquela paciente, tentar prevenir desfechos desfavoráveis. Essa é a terapia nutricional que nós vamos promover para essa paciente. Como proceder, então, para a gente poder fazer essas coisas de uma forma mais adequada? Primeiro, definir qual é o perfil antropométrico da paciente. Isso é saber a altura da paciente, a estatura da paciente, o peso habitual da paciente. Com isso, a gente calcula o índice de massa corporal. A gente pode saber os hábitos da paciente, a acessibilidade e as características alimentares dessa paciente. Procurar entender as outras condições clínicas associadas ao diabetes que ela tem e avaliar as condições sociais, as condições econômicas e culturais dessa paciente. É muito importante para que ela possa entender a terapia nutricional. Lembrando que, quando a gente fala em ganho de peso por semana numa gestante, baseado no IMC prévia gestação, a gente tem no cálculo do IMC, se a paciente tem baixo peso, ela tem um determinado ganho de peso, mas principalmente e muito frequentemente as pacientes com diabetes gestacional, elas têm sobrepeso e obesidade. Quando elas têm sobrepeso ou obesidade, a partir do segundo trimestre de gravidez, o ganho de peso semanal aceitável de 280 gramas para quem tem sobrepeso e para quem tem obesidade é de 220 gramas, tendo um limite superior de 270 gramas por semana. Então, as pacientes que têm obesidade de qualquer grau, o máximo que elas podem ganhar de peso ao final da gravidez é até 9 quilos, conforme vocês podem ver nessa tabela. Se você não tem o IMC prévio, não se preocupa. Existe uma tabela, que é a tabela do Atala, de 1997, que tem lá o valor do IMC por idade gestacional, no percentil adequado, percentil acima, tanto por cento acima. Isso pode te permitir calcular qual é o ganho de peso ideal, e a gente tem isso lá no manual, eu não quis reproduzir aqui, porque se a gente não consegue decorar essa tabela, muito menos aquela outra, que é a tabela do Atala de IMC por idade gestacional, vocês podem consultar no manual. Para a terapia nutricional, então, a gente considera a dieta variável entre 1.800 e 2.100 quilocalorias por dia, considerando essa recomendação dos grupos alimentares, distribuir esses alimentos de acordo com o valor energético total, tentar fracionar o total dessas calorias em, no mínimo, 5 refeições, várias refeições diárias, avaliando as características financeiras da população. Vejam que eu sempre ponho avaliar as características financeiras da população que nós estamos abordando, não apenas do serviço. Os grupos alimentares, a gente pode distribuí-los da seguinte forma: os cereais, arroz, milho, aveia, pães de alimentos feitos com farinhas integrais, tubérculos, raízes, leguminosas, etc. Legumes, verduras e frutas, lembrando que é muito importante que a paciente utilize as frutas como sobremesa, e não na forma de suco, porque quando toma suco, ela está tomando basicamente o pouco de vitaminas que tem nas frutas e o açúcar que a fruta tem. Leite e derivados, leites desnatados e sem lactose, se possível, com baixo teor de gordura, carnes, peixes e ovos, de preferência carnes magras, claro que sempre pensando no que a paciente pode ter de disponibilidade desse alimento. Carne de boi, carne de frango ou de peixe, preferencialmente grelhados, tentar evitar frituras desses alimentos. Ovo cozido ou omelete. Óleos vegetais e gorduras, de preferência na forma líquida, evitar margarina, manteiga, banha para cozinhar, porque esses são alimentos que, em geral, não são muito bons para a saúde de nenhum paciente, muito menos para os pacientes com diabetes. Com esses grupos de alimentos, a gente pode separar, então, se tiver uma boa equipe de nutrição, a gente pode separar naqueles que são carboidratos, aqueles que são proteínas e os que são lipídios. Então, os carboidratos devem compor entre 40% e 55% do total das calorias,
com mínimo de 175 gramas por dia, de preferência que tenha uma grande quantidade de fibras associadas e que se evite ao máximo o açúcar refinado, que deve ser no máximo de 5 gramas ao dia. Esses valores podem ser ajustados de acordo com o valor com o controle glicêmico, e às vezes é possível a paciente, no mesmo grupo de alimentar, trocar um alimento por outro, quando for mais fácil para ela isso acontecer. As proteínas devem representar 15% a 20% do total do alimento, mínimo de 70 gramas, podendo sugerir em torno de 1 a 1,5 gramas por quilo por dia, mas isso daí precisa ser bem orientado por um nutricionista ou por um profissional médico já muito habilitado em nutrologia, o que não é o caso da maioria de nós. Para fracionar, então, o oferecimento da dieta, a gente recomenda que divida o total de calorias por 7, oferecendo 1/7 a cada refeição pequena, como o café da manhã, o lanche da tarde e a ceia, um pouco antes de dormir, dando 2/7 no almoço e 2/7 no jantar. Com isso, você completa o total de calorias do dia. E é muito interessante esse fracionamento, porque muitas vezes, se a paciente faz uma hiperglicemia, por exemplo, só após almoço, você pode diminuir um pouquinho as calorias do almoço e transportar para as calorias da manhã, e às vezes com isso você consegue não ter necessidade de introduzir medicação para o controle da paciente, e isso pode ser explicado na primeira consulta ou quando se tiver o diagnóstico de diabetes gestacional. A avaliação das condições técnicas e financeiras da paciente é sempre muito importante. E no primeiro cenário, nós vamos considerar a população mais pobre, aquela que não tem viabilidade e os serviços que não têm profissionais de nutrição disponíveis para fazer essa orientação ao paciente. Assim, se recomenda que, pelo menos, nós saibamos orientar uma dieta geral que seja saudável, pelo menos durante 3 momentos durante o pré-natal. A intenção nossa é que a gente faça um vídeo em que a gente possa explicar para os pacientes o significado dos alimentos e a forma de ingerir esses alimentos. Já que, se fosse possível, a gente deveria fazer pelo menos uma consulta individualizada, ou em grupo, o que agora é muito difícil de se conseguir, orientação e distribuição dos alimentos bem orientada, restringindo carboidratos simples, que são a sacarose, o açúcar comum, a lactose, etc., programando a avaliação do ganho de peso, a adequação a cada consulta ao pré-natal. Quando houver disponibilidade técnica total, ou seja, tem toda uma equipe completa, tem nutricionista, tem profissional de educação física, avaliação e orientação individualizada por nutricionista, fazendo 4 a 6 consultas durante o pré-natal. A primeira consulta e a segunda consulta com o nutricionista devem ter um intervalo máximo de 15 dias, depois deve ser mensal. E aí a nutricionista vai orientar a distribuição dos nutrientes, o cálculo do valor energético de forma individualizada e fazer uma programação e avaliação do ganho de peso adequadamente para essa paciente. O próximo passo para o manejo clínico não farmacológico das pacientes com diabetes gestacional é a prescrição de um programa de exercício físico. A gente recomenda o exercício aeróbico, leve a moderado, até 5 vezes por semana. Lembrando que o programa de exercício físico significa execução de movimentos corporais planejados, estruturados e repetitivos, para melhorar uma ou mais funções ou aptidões físicas. Daquelas que são mais razoáveis de se aplicarem durante a gravidez, seria a natação. Porém, é difícil que os nossos pacientes consigam praticar exercícios na água, porque não tem disponibilização de piscinas para fazer isso. Isso pode ser substituído por uma caminhada bem orientada, evitar a corrida e a musculação é bem adequado durante a gravidez. Então, o tipo de exercício, só para sintetizar de uma forma bem clara, deve ser aeróbico, de intensidade moderada,
até 5 vezes por semana, segundo recomendações do Institute of Medicine e da Organização Mundial da Saúde. Duração de 30 a 40 minutos a realização do exercício. Lembrando que precisa fazer aquecimento, o exercício em si, depois o relaxamento. Individualizar a variação da frequência cardíaca, ou seja, ela não deve se sentir muito cansada após a realização do exercício, isso já é suficiente para a gente fazer uma avaliação da frequência cardíaca. E muito importante, eu destaquei aqui no final, é que essa caminhada precisa sempre ser feita com acompanhante, acompanhada ou do marido, ou do filho, ou de uma vizinha, alguém que possa acompanhar essa paciente. Por quê? Porque pode haver queda da glicemia e, portanto, precisa sempre ser feita após uma refeição leve para que a queda da glicemia não represente uma hipoglicemia sintomática que possa gerar problemas para o conforto dessa paciente. Existem, por exemplo, estudos demonstrando que com exercícios dessas características, as gestantes com diabetes têm uma queda significativa da glicemia de até 12% em relação à glicemia prévia ao exercício. Isso é muito importante se saber, porque quando a gente orienta a paciente a fazer uma caminhada, que ela vai andar até alguns quilômetros longe de casa, a glicemia dela pode cair significativamente e ela pode sentir sintomas por conta disso. Por isso é importante que ela esteja acompanhada. E se for em água, ela pode até se afogar, se não tiver alguém por perto, se ela tiver algum sintoma. Então, o estar acompanhada é muito importante. O programa de exercícios físicos, entretanto, tem algumas contraindicações absolutas. E as contraindicações absolutas a gente pode dividir em 2 grupos. Aquelas que são maternas, aí a gente inclui a doença cardíaca com alterações hemodinâmicas, a doença pulmonar obstrutiva, anemia grave, hipertensão arterial crônica severa, pré-eclâmpsia instalada, e algumas gestacionais ou fetais, como a incompetência extracervical, que é uma importante contraindicação gestacional, risco de prematuridade ou trabalho de parto prematuro atual, gemelaridade, hemorragias no 2º e 3º trimestres da gravidez, placenta prévia e amniorexia prematura. São contraindicações absolutas a que se prescreva o programa de exercício físico durante a gestação para o controle de diabéticas, ok? Um modelo para a gente fazer a anotação de um programa de exercício físico, a gente tem no manual da Febrasgo, é um modelo mais ou menos como esse. A paciente anota a data em que ela vai realizar o exercício, por exemplo, 28 de agosto. É uma sexta-feira, ela começou o exercício às 9 horas da manhã, caminhou durante 30 minutos, achou que estava hidratada, tinha se alimentado às 8 horas da manhã, chegou em casa, mediu a glicemia, estava em 130 miligramas por decilitro, e se sentiu pouco cansada, ou seja, confortável em relação à prática desse exercício físico. Esse modelo para anotação de caminhada é uma coisa que a gente vai implementar no nosso ambulatório para que as pacientes anotem e nos tragam, tal como elas fazem com a percepção materna dos movimentos fetais, etc. E a gente vai, em algum momento, resgatar esses resultados e analisar. Já estamos desenvolvendo um projeto de pesquisa para isso. E seguramente vai sair, porque tem muitas pessoas envolvidas nisso. Lembrando que o monitoramento das glicemias capilares é muito importante, e a meta para as glicemias de ponta de dedo é de que a glicemia de jejum esteja menor do que 95 miligramas por decilitro. Se ela colher 1 hora após o almoço, porque ela precisa fazer pelo menos 3 medidas após as refeições, se ela medir 1 hora após a refeição, deve estar menor do que 140, e se for 2 horas após a refeição, menor do que 120 miligramas por decilitro. Isso sempre considerando o início da refeição e não o final da refeição, para você avaliar esses dados. Para fazer o monitoramento, a recomendação é, num cenário de inviabilidade ou de viabilidade parcial, realizar um perfil de 4 pontos, pelo menos 3 vezes por semana. Um perfil significa a medida de glicemias no jejum, pós-café, pós-almoço e pós-jantar, pelo menos 3 vezes por semana.
Num cenário de viabilidade total, que é o segundo cenário, fazer isso, um perfil diário de 4 pontos, na glicemia de jejum, pós-café, pós-almoço e pós-jantar, e a gente analisa isso no retorno da paciente para decidir se o controle que ela está fazendo clínico e depois, quando for preciso introduzir farmacológico, se o farmacológico está sendo suficiente. Então, eu gostaria de pôr um exemplo prático, porque a gente tem alunos em sala, com certeza, e pôr um exemplo prático dizendo assim, olha, por exemplo, se nós temos uma gestante de 24 anos de idade, cuidado gestacional de 24 semanas, feto único, peso habitual de 82 quilos, estatura de 1,60 m, glicemia de jejum de 93 miligramas por decilitro. Pergunto, quais são outros 2 diagnósticos além da gestação? Como programar o tratamento inicial? Qual o ganho ponderal ideal por semana e qual o ganho ponderal ideal ao termo, se ela conseguir chegar ao termo? Então, como é uma paciente que tem uma glicemia de jejum já de 93 miligramas por decilitro, não precisa repetir para diagnosticar que essa paciente tem diabetes mellitus gestacional. Podemos calcular o índice de massa corporal porque a gente tem o peso da paciente, que é 82 quilos, dividido pela estatura, multiplicado pela estatura, e isso vai dar 32,03 quilogramas por metro quadrado. Portanto, essa paciente tem uma obesidade grau 1. Então, qual programar o tratamento inicial? Prescrever uma dieta que varia de 1.800 a 2.100 calorias, avaliando sempre a possibilidade de consulta com o nutricionista, ou então, se não for possível, uma orientação de uma dieta saudável, feita pelo próprio médico e enfermeiro disponíveis no momento. Prescrever um programa de exercício físico, também avaliando a possibilidade de consulta com um profissional de educação física. Mas lembrar que uma caminhada de leve intensidade a moderada, 30 a 40 minutos, com acompanhante após uma alimentação leve. E que essa paciente pode ganhar 220 gramas por semana, não é 500 gramas como a gente está habituado a falar quando a gente recebe uma paciente que é magrinha, tá? No máximo 270 gramas por semana. E o ganho de peso ao final da gravidez deve ser de no máximo 9 quilos. Com isso, eu acho que eu consegui transmitir a vocês a maior parte das coisas que são importantes no manejo clínico das pacientes com diabetes gestacional e queria fazer um agradecimento muito especial à doutora Fernanda pelo convite e lembrar que a gente vai implementar todas essas medidas no nosso pré-natal e vai avaliar muito em breve. Muito obrigado a todos e foi um prazer enorme ter estado com vocês. Muito obrigada, Belmiro. Eu acho que você conseguiu fazer uma síntese de toda essa abordagem que a gente precisa dar no pré-natal para essas mulheres. E, assim, eu fico muito contente, né, de ver, assim, cada vez mais, né, todos nós valorizando esse atendimento multiprofissional para as gestantes. É extremamente importante que o médico saiba até onde ele consegue ir e até onde a gente precisa contar com outros profissionais. Às vezes a gente não tem, né, que nem agora a gente está com um momento muito difícil e aí alguma orientação precisa ser dada. Mas o doutor Belmiro deixou bem clara a importância dos outros profissionais atuando com a gente para que esse cuidado seja ainda melhor, né? Então, agora tem algumas questões no chat, se alguém tiver mais coisas para perguntar, fiquem à vontade, e eu queria pedir para a Patrícia conduzir essa parte agora. Muito obrigada, Miro. Obrigado, Fernanda. Não sei se você está conseguindo me ouvir. Estou sim, estou ouvindo sim. Obrigadão, Fernanda. Gostei muito da tua fala. Obrigado. Já vai. Diga lá, Patrícia. Ele vai dar microfone. Mas tudo bem, está dando para ouvir. Dá. Bom dia, muito obrigada por participar com vocês da reunião. Fiquei muito feliz com o convite. Se participar com o professor Belmiro, sempre eu fico muito feliz e honrada. Parabéns, professor, pela aula, pela explanação. E a gente tem várias perguntas aqui já, então eu queria
que o professor tirasse aqui algumas coisas. Que a primeira pergunta foi, como o senhor deu uma pincelada no diagnóstico, né? Qual é o tempo de jejum recomendado para paciente para ela coletar a glicemia de jejum? Para diagnóstico. Tá me ouvindo? A glicemia de jejum para diagnóstico... Vou pedir uma coisa. Vou pedir para, quando você fala, a Paty fechar o microfone dela. Você fecha o microfone, Paty? E quando a Paty fala, você fecha o seu. Melhor. O meu é esse aqui. Embaixo. Então, a glicemia de jejum, para a gente fazer o diagnóstico, precisa ser colhida com 8 horas de jejum, tá? Mais de 8 horas pode dar um valor que não seja exatamente aquele que a gente tem como referência, e menos de 8 horas também pode não ser suficiente. Então, é jejum de 8 horas para a gente fazer aqueles valores que a gente considerou ali. Pode ser que em algum momento a gente tenha algum estudo de valores de glicemia de jejuns diferentes desse jejum de 8 horas. Esse jejum ao qual me referi é um jejum de 8 horas, tanto para a glicemia de jejum isolada, quanto para a curva glicêmica gestacional. Ela precisa chegar com 8 horas de jejum. Tem mais alguma pergunta da Patrícia? Oi, agora acho que dá para ouvir? Vocês estão me ouvindo? Sim, está perfeito agora. Tá, é que desculpa, até eu gostaria de pedir desculpa que estava dando microfonia, que a gente estava em computadores diferentes, mas na mesma sala. Agora eu já saí. E outra coisa, professora, é que assim, para o diagnóstico ou controle no pós-parto dessa mulher, como que a gente pode fazer um controle precoce para prevenir o diabetes tipo 2 com a idade mais avançada, já que a gente é ginecologista, né? Eu estou falando com uma pessoa que perguntou, e esse tratamento vai ser ao longo da vida da mulher até a menopausa. Eu posso falar direto? Está aberto, né? Então, Patrícia, essa pergunta também é uma pergunta bem interessante e é um novo filão que as pessoas estão começando a querer desvendar, mesmo os não só os clínicos, que é quanto tempo depois de se ter tido um diabetes gestacional se virá a ter um diabetes tipo 2, e se isso é passível de prevenção ou não. Depende de uma série de fatores, ser prevenível ou não ser prevenível isso daí. A maior parte das pacientes que têm diabetes gestacional, se conseguirem adquirir o hábito de uma dieta saudável e da prática do exercício físico, isso vai retardar em muito o aparecimento do diabetes tipo 2. Se ela conseguir perder peso, se ela for uma paciente que tem algum grau de obesidade ou sobrepeso, e conseguir perder peso, isso vai ser muito bom para essa paciente. Então, de um modo geral, é importante que a gente diga para essa paciente que, apesar de a gente fazer uma investigação sistemática para todas as grávidas no pré-natal, existem algumas pacientes que têm uma predisposição maior a vir a desenvolver o diabetes tipo 2, que são aquelas que têm obesidade, são aquelas que têm mais idade, são aquelas que têm antecedentes familiares de terem tido diabetes. Nessas pacientes, a gente precisa recomendar que o endocrinologista ou o clínico da unidade de saúde repita as glicemias com alguma frequência durante o acompanhamento clínico das pacientes. É muito difícil que nós, como obstetras, assumamos a... Entrou uma criança em alguma sala aí. Bom, ok.
Então, o que eu tinha falado, o que eu poderia dizer é isso: é possível retardar o aparecimento, sim, mas para nós, a gente tem muito pouco o que fazer, a não ser que a gente recomende a essa paciente de continuar a investigação e que, se possível, não engravide tão rápido até que se tenha uma recuperação de peso, o hábito de uma prática de exercício. Portanto, a prática de um bom método contraceptivo é muito adequado para essas pacientes. Perfeito, professor. Eu acho que recomendar sempre para a mulher mesmo no término da gravidez isso, ela já também fica com uma atenção maior à saúde dela mesma, né? Para uma próxima gravidez ou para a vida futura. Acho bem interessante. E a próxima pergunta, né, que a doutora Fernanda até fez, que é uma coisa que a gente sempre fica preocupado e todo mundo liga para a gente para também tirar essas dúvidas, é quando a mulher é obesa e desenvolve diabetes ou tem o diabetes tipo 2, né, já na gravidez, na prévia gestação, e ela começa a instalar dieta e perde peso, tá? Se isso é preocupante ou não, se a gente deve reavaliar a dieta com a perda de peso dessa gestante quando ela começa a fazer uma dieta adequada, com redução de carboidratos e exercícios físicos. Qual vai ser a nossa orientação para ela? Bom, é muito interessante isso. A Fernanda conhece o trabalho, é um trabalho que existe muito bem desenhado, em que as pacientes que perderam, pacientes com obesidade, que perderam até 5 quilos, e aquelas que perderam mais do que 5 quilos, tiveram uma associação com melhores resultados gestacionais do que as pacientes que não perderam peso ou ganharam peso. Então, as pacientes com obesidades, principalmente com obesidade grau 2 e grau 3, que perderam peso, de um modo geral, têm uma associação com bebês de peso mais adequado, com menor probabilidade de complicações obstétricas associadas a essa gravidez. Então, a perda de peso, que durante muito tempo era uma preocupação que eu tinha, hoje já não é mais uma preocupação, porque elas têm muita reserva suficiente para suportar essa perda de peso. Então, a gente não precisa se preocupar com essa perda de peso, principalmente porque ninguém consegue perder muito peso durante a gravidez, não. Então, 5 até 10 quilos não está associado com maus resultados gestacionais nas pacientes com obesidade grau 2, grau 3, ou aquelas obesidades mórbidas. E claro que a gente também pode acompanhá-las com o acompanhamento clínico, né, do peso do bebê, o crescimento do feto, a altura uterina, tudo, né? E outra pergunta é assim, se a paciente diabética engravida e já realiza exercícios aeróbicos, então ela faz corrida, exercícios em academia, com grande movimentação e grande esforço físico, qual seria a orientação para ela? Manter, se alimentar mais? O que nós poderíamos orientar de imediato para essa mulher? Que bom que ela já pratica exercício, então continua praticando exercício, só que pode diminuir um pouco a intensidade, mas eu tive várias professoras de educação física que engravidaram, uma delas até engravidou de gemelar, e fez exercício de intensidade bem mais do que aquela intensidade que a gente recomenda para quem vai iniciar o exercício pela primeira vez na gravidez, e ela foi até o termo, e teve seus bebês sem problema nenhum. Então, para quem já faz exercício, a gente só pede que esse exercício seja acompanhado, que elas avaliem as glicemias pelo menos logo após o exercício, e se possível antes do exercício, porque isso está associado com benefício para a paciente. Fernanda está tirando fotos ali. Mas eu acho assim, que não tem que mudar a vida dessa paciente. Quem já faz exercício pode continuar fazendo exercício. E é pouco provável que essa paciente venha a ter problemas relacionados ao metabolismo, a não ser que ela tenha aquele hábito de ficar comendo barrinhas de cereais 24 horas por dia. Aí é ruim, porque barrinha de cereal não é recomendável, ela é cheia de glucose, uma coisa que não é muito bom para a saúde do paciente. Então, às vezes, elas levam umas 10 barrinhas de cereais junto para fazer o exercício físico, isso não é recomendado.
Ah, que bonitinho. Ótimo. Porque tinham perguntado também, uma outra era que se a paciente tinha que reduzir os exercícios físicos ou voltar a fazer caminhada, mas aí já foi respondido. Professor, outra coisa, se a paciente é vegana, não come nada de carne ou vitaminas, assim, a não ser que ela complementava antes, mas ela não... Continua, Patrícia. Não... Está cortando Qual a que é a fala. Bom, mas se a paciente é vegana, né, não come alimentos, esses alimentos derivados do leite, ovo, só vegetais. Bom, a Isso. gente não pode crucificar essa paciente. A gente apenas vai tentar que ela, com os alimentos, e é muito interessante a gente ter em mente assim que a associação arroz e feijão ela já dá uma quantidade, uma qualidade nutricional tão boa que com qualquer vegetal ela fica muito bem. Com a maior parte dos vegetais associados, ela fica muito bem. Principalmente se eu tenho estudado alguma coisa de nutrição recentemente, a associação de alguns tubérculos que são um pouquinho mais resistentes, por exemplo, nabo, beterraba, cenoura, na cocção do feijão, melhora muito a qualidade nutricional dele. A gente não pode fazer paciente mudar de filosofia de vida. Dizer assim, agora você vai ter que comer ovo, vai ter que comer galinha, vai ter que comer boi, vaca, etc. Não. Há formas, e para isso o nutricionista é muito importante, de que se uma paciente com essas características aprenda a se alimentar sem que tenha um déficit calórico importante. Ótimo. Então, assim, outra questão agora é quando a gestante necessita já fez dieta, exercício, mas ainda há necessidade de introdução da insulina. Se os exercícios são os mesmos recomendados, né? E durante o treino, o que pode ser orientado para ela, e se esse período da prática interfere nessa aplicação da insulina ou na quantidade da dose da insulina prescrita. Bom, a introdução da insulina, ela vai ser o passo seguinte àquelas medidas não farmacológicas. A gente tentou as medidas não farmacológicas e ela apresenta picos de hiperglicemia. Vários picos de hiperglicemia, não conseguindo controlar a sua glicemia. Aí a gente vai decidir que vai introduzir insulina. Isso ela já estava na prática de uma dieta adequada, com a prática de um exercício prescrito com orientação por um profissional adequado. Então, a quantidade de insulina que a gente vai prescrever é aquela que ela precisa para aquele conjunto de medidas que já foram feitas, que é a dieta e o exercício. Então, não tem que mudar nada na insulina que você vai administrar. Você vai calcular a dose de insulina baseada no perfil glicêmico a partir dessas medidas não farmacológicas que você, com elas, não foi suficiente para conseguir atingir o controle. Então, aí você precisou introduzir insulina e essa insulina que vai ficar. Não precisa mudar nada com a prática do exercício. Até essa paciente, acho que além de tudo que você já explicou, é que se ela parar de fazer o exercício ou a orientação dietética anterior, ela vai precisar de mais quantidade de insulina que foi calculada para a introdução, né? Então, é por isso que é adequado manter todos os controles não farmacológicos prévio à insulina, como você falou. Não tem que mudar isso. Perfeito. E a gente também tem outra questão que me perguntaram aqui particular, é que quando a paciente ela tem dificuldade socioeconômica, e essa paciente ela só tem em casa uma cesta básica só com carboidratos. Então, como a gente consegue orientá-la, porque não tem condições a nutricionista, na UBS a gente não tem nutricionista, e como a gente no consultório conseguiria orientar essa paciente quando só ao uso de carboidrato que vem na cesta básica.
se tem como a gente ter alguma saída ou uma orientação prática, pela sua experiência pessoal. Olha, Patrícia, uma coisa que eu vi ontem, um post muito interessante no Instagram. Tá? Um colega falou assim, ô Galinha, só favor de vocês se valorizarem, porque o preço de 30 ovos é R$ 6. Então, gente, a gente vai dizer para o paciente, olha, você tem uma cesta básica, você consegue comprar para comer um ovo por dia, todos os dias, por R$ 6. Então, é uma proteína de boa qualidade, de excelente qualidade. Então, às vezes, a gente fica pensando no impossível, tem que comer carne disso, carne daquilo. Não, o ovo é uma proteína de uma qualidade excelente, principalmente se ele for cozido na forma de omelete, vai ser uma excelente suplementação de proteína para paciente e, portanto, vai ser adequado. Agora, o resto a gente não tem como fazer mais do que isso, né? Tem muitas pacientes no nosso ambulatório com essas características, que vivem de cesta básica. Mas, felizmente, as cestas básicas vêm sendo trocadas por Bolsa Família, então ela vai ter a opção de trocar o alimento por algum alimento um pouquinho mais rico em proteínas. Espero que não troque por aquela coisa da barra de cereal, que a gente já teve paciente que vive de barra de cereal. Até desconstruir isso na cabeça da paciente foi bastante complexo. Mas a barra de cereal é uma das piores coisas em termos de celular. É preferível ser uma balinha no bolso do que uma barra de cereal, porque aí se resolve mais. Mas, assim, a questão do ovo realmente é uma proteína muito boa, barata e fácil de ser aplicada para a população mais carente. Perfeito. E outra pergunta que nós temos é qual tipo de adoçante a gestante pode utilizar, se tem algum especial, a que fez o diagnóstico, ou a prévia gestação, que fica grávida e usa um tipo qualquer, se ela tem que mudar ou não do adoçante já utilizado. Olha, em relação aos adoçantes, na verdade não existem estudos que comparem os diferentes tipos de adoçantes, para qual o mais adequado ou menos adequado. Existem algumas coisas aí citadas na literatura, mas não são muito convincentes. O que eu melhor respondo com mais clareza, com mais firmeza, é que não gosto que as pacientes usem adoçantes artificiais na forma de pó. Ele deve ser um adoçante líquido, porque o adoçante na forma de pó, para ele ficar com aquela forma de pó que ele mantém, ele tem muita lactose. Só que você não consegue ler o que está escrito lá atrás, na bula dele, da quantidade de coisas que tem ali atrás, e o que mantém ele na forma de pó, de sólida, é a quantidade de lactose que tem nesses adoçantes em pó. Então, dos adoçantes líquidos, eu não tenho restrição a nenhuma, não costumo restringir nenhum, principalmente se a paciente usa. Aquele que ela já usar, para mim, está adequado, não preciso mudar, até porque a quantidade é muito pequena, parece não ter efeito nenhum teratogênico, então não tem por que mudar o tipo de adoçante que a paciente já está acostumada. É o que for mais barato na prateleira do supermercado que ela compra. Ótimo. Agora uma pergunta minha, e aí eu só queria a sua opinião da paciente, que agora a gente sabe, né, que a paciente não deve usar só light diet, pelo contrário, às vezes o leite normal, né, ou também ela comer abacate, que a gente sabe que tem um índice glicêmico um pouco mais elevado. Então, se você poderia falar isso, porque às vezes a gente orienta para paciente diabética pré-gestacional, para ela colocar uma ponta de faca de margarina ou manteiga no pão, ela fica desesperada e ela acha que isso nunca foi orientado para ela. Então, eu gostaria de saber da sua opinião e se você comentasse para a gente aí sobre isso. Então, Patrícia, realmente, as pacientes que a gente orienta, de um modo geral, quando nos perguntam sobre índice glicêmico, a gente tem uma certa dificuldade de explicar o que significa isso, né?
porque isso é um termo técnico do pessoal da nutrição, porque o pessoal da nutrição sabe muito bem o significado disso. Mas, de um modo geral, podemos dizer que índice glicêmico do alimento é a quantidade de açúcar que é rapidamente absorvido, que é detectável no sangue, de qualquer alimento. Então, com certeza, os alimentos que são os cereais, por exemplo, como o arroz não integral, como a massa, etc., tem um índice glicêmico maior, porque rapidamente aumenta a quantidade de glicemia, de glicose no sangue da paciente, porque eles são cadeias curtas, são rapidamente absorvidos. Então, o índice glicêmico pode ser quantificado a partir da quantidade de carboidratos que a paciente come. Então, grande parte dos alimentos tem um grande índice glicêmico. Mas, por exemplo, se a gente pegar uma fruta, essa fruta vai ter um índice glicêmico X se comida in natura, como fruta. Se se usada na forma de suco, tem um índice glicêmico totalmente diferente, porque a quantidade e a concentração sérica de açúcar vai ser totalmente diferente. A mesma quantidade de fruta que você comer in natura ou em suco tem um índice glicêmico diferente, porque a quantidade que é rapidamente absorvida que caracteriza o índice glicêmico. E isso é importante ser explicado pelo nutricionista, por isso que a gente tem que desenvolver esse trabalho de ter um nutricionista envolvido nessa coisa de orientação dietética do paciente. Porque você fala assim, o abacate tem um índice glicêmico alto, embora ele não seja doce, tem um índice glicêmico alto, porque tem uma grande quantidade de sacarose. Então, como restringir isso já fica um pouco mais difícil. Mas só dizer para não comer a fruta na forma de suco, não tomar na forma de suco, e comer in natura já é uma coisa que melhora muito a quantidade, o índice glicêmico daquele alimento. Perfeito. Era isso mesmo que eu queria que você orientasse, porque a gente vê quando chega a paciente da nutricionista e orientando a quantidade, né? Quanto da fatia, que nem melancia, que a gente também sabe que tem um índice glicêmico muito alto, né? E a pessoa acha que é só água, mas tem o carboidrato. Então, eu acho que isso que é interessante a gente também orientar, porque as pacientes acabam comendo o que elas acham que é bom ou que só tem muito açúcar, só para uma quantidade elevada, ou batendo no suco, como eu mesmo você reforçasse. Muito obrigada. Aqui a gente não tem mais nenhuma questão, doutora Fernanda, doutor Belmiro. Se vocês quiserem fazer um fechamento, queria agradecer a todos que participaram, e vocês, se vocês quiserem fazer um fechamento, e depois do fechamento eu vou já convidar para a aula da semana que vem. Bom, então eu vou aproveitar aqui a Fernanda ter oferecido a palavra, queria dizer assim que acho que a gente precisa mesmo continuar nessa linha de raciocínio. A Fernanda tem dado muito apoio a essas questões, que são as questões de manter a assistência pré-natal com qualidade, a revisão pós-parto com qualidade, e nós dos 60 a mais sentimos um prazer enorme em estar trabalhando. Aqui estão perguntando se a gente vai disponibilizar a aula. A Fernanda pode disponibilizar a aula, tá? Para quem solicitar, pode deixar no YouTube, tá? Então, agradeço a todos, foi um prazer grande estar aqui. Talvez o Renato não esteja na sala, mas ele de castigo teve que ouvir a aula inteira, porque ele está aqui do meu lado. Um abraço, muito obrigado, Fernanda, obrigado a todos, obrigado, Patrícia, se você quiser falar alguma coisa. Obrigada, professor, obrigada, doutora Fernanda. É uma coisa que a gente se interessa muito, porque é uma coisa que sempre o doutor Belmiro, como ele mesmo diz, ele sempre preza muito, né, a gente cuidar do tratamento não farmacológico das gestantes, né, a gente insuliniza um pouco menos para a gente tentar manter qualidade de vida e também para depois essa mulher continuar para diminuir as comorbidades no futuro, né, do diabetes. Então, é uma coisa que a gente se interessa e ele passou essa paixão, esse gosto dele para mim também, né? Então, muito obrigada e muito obrigada
pela oportunidade. Muito obrigada, doutora Fernanda. Muito obrigada, doutor Belmiro. E muito obrigada a todos que assistiram. Muito bom. Então, com isso, a gente termina mais uma das nossas reuniões online, né? E eu queria já convidá-los, eu não sei se a Márcia está com aqui, a semana que vem a gente vai trazer uma convidada de fora do departamento, a professora Silvia Santiago, para falar da atenção integral às mulheres em situação de vulnerabilidade, que eu acho que é um outro tema bastante importante, principalmente nesse período da pandemia. Então, mais uma vez, obrigada, Miro, Patrícia e todos que participaram. E conto com a presença de vocês na próxima quinta-feira, tá bom? Abraço, até mais. Obrigado, Fernanda. Tchau. Tchau, tchau. Pronto, Lúcio Flávio, acabou. Obrigado, filho. Viu? Ah, eu entrei aqui. Tem uma coisa pra mim virada pra puta. Essa coisa de fotografar o recorde. Usado, né? Eu não consigo fazer. Acabou a reunião. Acabou.